Eu já fiz muita coisa boa na vida e já fiz muita bobagem. Com todo respeito à crença que é livre no nosso país, e segundo a nossa Constituição, nós temos liberdade de culto para qualquer religião. Mas eu, particularmente para mim, num determinado momento eu disse, chega. Eu já passei por reuniões de cura interior, reuniões de libertação, unção de ponto chakra, transferência de unção, conferência profética, ouro no dedo, ouro no dente, caí na unção. Só eu fiz isso? Mas eu sou pior do que você, porque eu não só fiz como eu preguei também. Então eu sou réu. Mas hoje eu não acredito mais, respeito a quem acredita, mas eu parei com isso. Sempre eu tinha que correr atrás de alguma coisa. É que você não foi no encontro não sei o quê, é que você não fez cura interior, é que a pessoa tal não te deu a unção X, é que você não deu o dinheiro tal para ganhar um milagre não sei o quê. Sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha um mistério que eu não sabia. Ainda bem, irmão, que já vai para quase 18 anos que eu me desliguei dessas coisas. Já pensou hoje, nesse Natal, eu ter que jogar minha Havaiana fora? Não dá, irmão. Não dá. Mas nunca teve demônio nenhum no meu chinelo, agora ele ficou endemoniado. E eu gostaria de deixar aqui uma meditação sobre o novo ano. O que fazer em 2026? É virada de ano, você deve ter uma lista de coisas, né? Geralmente as nossas listas para o ano seguinte têm a ver com ou vida profissional, trabalho, ou vida financeira, pagar a conta e resolver algumas pendengas, ou perder peso. Geralmente esses três assuntos, quando chega lá no céu os pedidos de oração e a rena do nariz vermelho leva os pedidos até o papai Deus Noel, geralmente está... porque às vezes a gente lê, né? Então geralmente está dentro desses pedidos, né? O engraçado é que não muda nada, né, irmão? A gente dorme, vira a noite, é um outro dia. Talvez mude o ano letivo para quem estuda, legislativo no caso da política, ou o ano financeiro para a gente prestar conta, mas na vida mesmo é mais um dia, é mais uma virada de noite. Mas a gente sempre faz planos e imagina coisas para o futuro, como vai ser esse novo ano. Mudamos até de roupa na virada, se eu usar essa cor na virada do ano, vai trazer sorte, ou não coloca essa aí que vai trazer azar. Às vezes a gente se prende a umas coisas dessas, respeitando as crenças múltiplas de quem acredita. Mas eu posso dizer a você que eu já fui dormir com pijamas de várias cores e isso não mudou nada no dia seguinte. Não sei você. Eu gosto muito de azul, preto, às vezes vermelho, já tive cinza, branco, né? Mas acordava no dia seguinte a mesma coisa mesmo. Eu testei, você pode testar, mas faça aí por sua conta. Mas eu escolhi Colossenses. O livro de Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler dos versos 1 ao 4. Portanto, depois eu explico o portanto, porque tem coisa antes, é uma conclusão. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor, nos abençoa. Edifica-nos pela Tua palavra e o Teu Evangelho. Fala-nos ao coração, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. A epístola de Paulo aos Colossenses, nós vamos ter oportunidade de estudá-la daqui a alguns anos.
talvez quando acabarmos a nossa série de João, nós entremos nas epístolas todas, que é prosseguimento de Atos dos Apóstolos, meu caro amigo 2. Devemos entrar. Mas é uma carta muito interessante, provavelmente Epáfras, que era um companheiro de Paulo e que ministrava também em Colossos, no nascimento da igreja, tenha dado a Paulo algumas preocupações quanto à vida daquela comunidade naquela cidade. Estamos no mundo greco-romano do primeiro século, onde apesar de o império ser romano, no domínio e na direção de todo o império, na força, no exército, na economia, a cultura ainda era de presença marcante e fundamentalmente grega. Que aliás é praticamente o que acontece até os dias de hoje. A filosofia e as religiões e a adoração, o estilo de adoração grego dominavam a mente do mundo de então. Os gregos tinham alguns tipos de manifestações religiosas que na época não eram tidas como, ou chamadas de religião. Esse nome religião e esse conceito veio séculos depois. Mas eles tinham os deuses do Olimpo, com os seus mitos, era um tipo de veneração. Eles tinham também os humanos que se transformavam em deuses, que eram os heróis, como Hércules e etc., que também tinham um tipo de veneração. Eles tinham também os deuses regionalizados, que eram de veneração particular, e criam também em espíritos bons e espíritos ruins, os daemonion, ou os demônios, que não eram fundamentalmente ruins, tinham os bons e os ruins. E tinham também as religiões de mistério. Eram 4 ou 5 vertentes diferentes de crenças e de devoção, que cobriam esse espectro da religião do povo grego. As religiões de mistério eram uma dessas manifestações. Na verdade, eram encontros misteriosos, por isso chamadas de religiões de mistério, onde a pessoa iria entendendo e aprendendo os mistérios que iam sendo revelados, que nada mais eram do que mitos e histórias que diziam, que explicavam a vida, ao mesmo tempo que faziam com que a pessoa se desenvolvesse. Dentro do chamado gnosticismo, uma das ideias, o gnosticismo grego, era que a purificação e a elevação do espírito humano acontecia pelo conhecimento, e quanto mais ele conhecesse, mais elevado seria. Nas religiões de mistério, a ideia da vida eterna e da salvação pós-morte vinha exatamente pelo conhecimento desses mistérios, e que as pessoas não sabiam porque eram mistérios. Elas iam descobrindo conforme eram iniciadas em níveis diferentes dentro dos encontros. Haviam banquetes por um lado, em outros momentos rituais com jejuns também que aconteciam. Então a comida ou a ausência dela estavam ali presentes, as iniciações com consagrações e orações, lavagens de purificação, encenações, batismos. E através do conhecimento desses mistérios, a pessoa ia sendo elevada espiritualmente. Mistério de Ísis, o mistério de Mitra, o de Eleusis talvez seja o mais famoso, conhecido, exemplificado, e quem já estudou a respeito disso já deve ter ouvido, de que Hades, que era o deus do submundo, sequestra Perséfone, que era a deusa da agricultura, e o seu pai, Deméter, fica preocupadíssimo, porque Hades, o deus do submundo e da morte, leva a sua filha Perséfone. Mas ela faz um acordo com Hades, comendo sementes de romãs para ser liberta, e quando ela sai, nesse acordo, ela cria o verão e a primavera em parceria com sua mãe, mas cria o outono e o inverno em parceria com Hades, o deus do submundo. Essa era uma, né? É lógico que estou falando bem rapidamente aqui, tem detalhes dentro do mito. E através desses conhecimentos, eles iam explicando a natureza, as estações, a plantação, e se sentiam mais elevados ou preparados para a vida futura. É por isso que você, que já leu
a carta de Paulo aos Colossenses, já viu dentro da carta de Colossenses as palavras mistério, escondido, o termo cripto, que a gente vai até falar dele aqui, algo que está velado, que não é conhecido, está oculto. É muito utilizado esses termos por Paulo. Talvez porque Paulo esteja tentando demonstrar que o povo não poderia entrar dentro dessas doideiras de crendices. Porque era a voz corrente na cidade de que você precisa se aprimorar e se elevar. Você não conhece ainda os mistérios e o que está oculto, então você é uma pessoa mais baixa nas categorias espirituais. Você não está iniciado ainda. Você não conhece ainda os mitos e você não subiu na sua elevação espiritual. E essa preocupação tomava conta das pessoas: qual é o mistério, o que eu não sei, o que está oculto de mim. E é por isso que o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Colossenses, Paulo começa a falar sobre a obra de Jesus Cristo. E a dizer que o mistério de Deus é Cristo, que estava oculto dos seres humanos por séculos. Mas Deus o revelou, trazendo à luz o seu Filho encarnado, dizendo àquela comunidade que o verdadeiro mistério não era esse que eles corriam atrás para tentar conhecer através de mitos ou histórias milenares, mas sim da revelação do Cristo, que é a própria palavra de Deus em carne, o verbo que se fez carne. E ele diz também que a glória desse mistério é Cristo em vós, e a esperança da glória futura nele. Aliás, a gente canta aqui, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o refrão da canção que a gente canta aqui, vem do capítulo 1, capítulo 2 de Colossenses. O mistério foi revelado a nós. E Paulo, no capítulo número 2, ele começa a dizer que, na verdade, a revelação desse verdadeiro mistério de Deus para nós, nos traz uma nova vida. E uma nova vida revelada em Jesus, segundo Cristo, e que nós morremos para aquela antiga. E que a nossa verdadeira vida estava ali, nele. Porque Ele é a revelação da verdadeira vida. E nós estamos mortos para aquilo que éramos. E ressurretos para uma verdadeira vida. Que não depende dessas histórias ou de iniciações, ou apenas de mitos a serem conhecidos misteriosamente escondidos, mas da revelação do Filho de Deus. É por isso que ele começa o capítulo 3. Depois você pode ler em casa, você lê em meia hora, você lê a carta toda. Aliás, se você ainda não leu as epístolas de Paulo, irmão, faz um propósito esse ano. Esse ano aqui eu vou ler a Bíblia. Esse ano aqui eu vou fazer uma loucura. Eu vou ler o Evangelho. Faz uma doideira, irmão. Você diminuir aí 15 minutos de TikTok por dia, você vai conhecer muito da palavra de Deus. Você lê rápido, né? Faz isso. É por isso que no capítulo 3 a gente começou aqui lendo: portanto, já que vocês entenderam quem Ele é, o que é a verdadeira vida revelada, e vocês morreram para o velho homem, e vocês estão ressuscitados com Cristo, já que aconteceu isso, vocês precisam entender para onde vocês vão. O capítulo 1 de Colossenses, que eu falei, no verso 27, quando ele diz que o mistério entre os gentios é Cristo dentro deles, a esperança da glória. E é em Colossenses 2, 2 e 3, que ele diz: para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente com amor, tenham toda a riqueza, forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. De novo, usando essas palavras, o que é oculto, o que é revelado. Por isso o capítulo 3, ele fala: vocês vão buscar uma outra vida. Vocês vão buscar uma outra vida porque os tesouros da sabedoria e do conhecimento
estão ocultos nele. Ele é a fonte de tudo isso. O que o ser humano precisa para uma vida justa e para uma vida de verdade está oculto em Cristo. Está nele. Nós nos perdemos com tantos mistérios. Nós sempre achamos que não estamos sabendo, falta alguma coisa. Um amigo uma vez me falou sobre 2 termos muito usados, 2 gírias nos Estados Unidos, e que eu falei, pô, isso aqui eu não posso esquecer. Uma delas é o FOMO e a outra é o JOMO. FOMO significa Fear of Missing Out. É o medo, é uma fobia de estar perdendo alguma coisa. Essa gíria é usada para as pessoas que estão nesse desespero que a gente vive hoje, por conta dos celulares, rede social. Nós sempre estamos sobressaltados e preocupados que a gente está perdendo algo. Você viu a última série? Não vi. Todo mundo viu, você não? Não, eu não vi. Você viu aquele meme? Não vi. Como que você não viu? Eu não vi. Você tem que ver. Você já leu? Não, eu não li. Como é que você não leu? O tempo inteiro eu estou com aquele medo de estar perdendo alguma coisa. Uma loucura paranoica, ansiolítica, toma conta do ser humano. O que eu não vi, o que eu não assisti, a série que eu perdi, o meme que eu não vi, o TikTok, a dancinha que eu não aprendi. Você ainda não? Ainda não. Então a gente está sempre perdido. É uma doença. E a gente corre feito louco para consumir essas coisas, porque se eu não as tiver, eu estou perdendo algo. Está todo mundo falando na escola e eu não sei. No ambiente de trabalho eu estou dando risada e eu ainda não vi. Só se fala dessa série na rádio e eu não sei. Esse é o FOMO. É o medo de estar perdendo o tempo todo. Em contrapartida tem o JOMO. Eu entrei nesse. É o Joy of Missing Out. É a alegria de estar perdendo. Zé, você viu? Não. Mas você tem que ver. Não tenho. Estou feliz de não ter visto. Olha que bênção. Não vi, não quero saber e nem vou ver. Dá licença que eu vou comer um pão de queijo, que eu tenho mais o que fazer na vida do que ficar nessa paranoia doida o dia inteiro assim, com medo de estar perdendo alguma coisa. Eu preciso viver. E quando alguém fala, você não viu? Eu falo, olha que legal, eu não vi. Eu preciso saber mais coisas que eu não vi para ficar mais feliz. Que eu não estou sendo, eu não fui fisgado. Fisgado não, eu não entrei na rede. Nesse cardume que está todo mundo sendo levado sem pensar. E Paulo está dizendo para os colossenses, fujam disso. Olha só, naquele mundo era um outro tipo de busca. Dentro daquela cidade, do gnosticismo, das religiões de mistério, do pensamento grego, dos seus rituais. Hoje são outras coisas, mas o comportamento é o mesmo. A gente continua achando que está faltando alguma coisa e ele está dizendo, não falta nada. É Cristo em você. Esse é o grande mistério revelado. É o Deus vivendo com a gente vivendo com Ele. Por isso ele começa dizendo, então já que vocês morreram para toda essa loucura, e vocês nasceram de novo, ele diz no capítulo 3, busquem as coisas lá do alto. E esse busquem aqui é tipo assim, procura incessantemente, escafuncha, cava e não descansa até você encontrar. As coisas que são do alto, diz o texto. Do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É lá que você deve buscar o que está faltando. Busque desse jeito, doidamente, já que você quer buscar algo. É o verbo zetel. Você vai dedicar a tua vida toda a virar o teu canhão para lá. E é buscar as coisas que são do alto.
E diz no versículo número 2, e pensar nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Porque a vida de vocês, usando mais um termo, está oculta em Deus. A vida de vocês está lá. Isso aqui eu acho um jeito que Paulo escolheu para escrever isso aqui é muito lindo, eu acho muito lindo esse texto, porque o grande mistério é Cristo dentro de vocês, que está revelando uma outra vida, e essa vida estava escondida dentro de Deus. Você está aqui vivendo, fazendo suas coisas, achando que está vivendo, mas isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. A verdadeira vida estava escondida nele. E a gente só vai conhecer plenamente quando ele se revelar. E quando definitivamente, lá no fim dos tempos, ele se revelar, a verdadeira vida vai aparecer. Por enquanto, a gente vive essa aqui. Corre aqui, corre ali, está faltando, eu não fui, eu não sei, é um mistério. E alguém está falando, acorda. Chacoalha a gente, acorda, acorda. Isso aqui não é vida. Não. Olha para cima e olha para Cristo. O que você acha que precisa, você já tem, é Cristo em você. E a verdadeira vida ainda vai se manifestar, está escondida nele. E quando ele se manifestar, a nossa vida vai aparecer. Ela ainda não apareceu completamente. Mas enquanto a gente vive essa aqui, a nossa cabeça tem que estar lá. E quando nós falamos sobre pensar nas coisas do alto, geralmente tem uma ideia errada. Quer dizer então que pensar nas coisas do alto é ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? É ficar fazendo oração o dia inteiro? Ajoelhado no milho? Ou é ficar cantando louvores o dia inteiro e nem sair para trabalhar? Porque as pessoas acham que espiritualidade é essa transcendência que a gente flutua sobre os seres humanos normais. Nossa, aquela pessoa é mais espiritual. Por quê? Porque ela anda... ela está sempre assim. E você fala com ela e ela olha para você, ela está vendo a sua aura, ela está enxergando alguma coisa que você não está vendo. É porque ela flutua acima dos seres humanos normais, ela é mais crente, ela ora mais, ela fica mais tempo ajoelhada, ela fica mais tempo no vale, no monte, furando onda, sei lá fazendo o quê. E ela tem alguma coisa a mais, a gente se prende a esses desligamentos terrenos como se a nossa vida... E aliás a gente usa um termo que eu nunca mais usei, aliás em fevereiro faz 16 anos que tem a Casa da Rocha, e você nunca me ouviu falar, e com esse zóio com a terra de comer, você nunca vai me ver dizendo vida espiritual. Como se vida espiritual fosse uma outra vida. Está tudo misturado, irmão. A vida no espírito é o teu dia a dia. Não é esse descolamento da terra. Não é essa flutuação zen. Buscar as coisas do alto não é isso. Apesar de que você pode louvar, deve ler a palavra e deve orar. Mas se você não vai estar na tela, mas se a gente continuar esse capítulo 3, eu vou passar rápido aqui pelos versículos. Paulo vai dizer o que é buscar as coisas do alto aqui na terra. E você vai ver que não tem nada aparentemente de espiritual. Parece que é muito humano. É lógico que é humano, irmão. Porque se Jesus veio e virou gente, então ele não era espiritual porque ele virou homem. De onde você tirou isso da sua cabeça? Quem colocou isso na sua cabeça? Ele diz, faça morrer a vossa natureza terrena. Verso 5. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza. Para Paulo e para Jesus, tudo isso aqui é espiritual e não material. Aliás, o contrário de espiritual no Evangelho não é material. O contrário de espiritual é carnal. É por essas coisas que vem a ira de Deus. Vocês antes viviam nelas.
Despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da fofocaiada, da linguagem obscena no vosso falar. Versículo 8. Coisa doida, né? Tem nada a ver com fazer oração, ainda que você possa fazer. Ó, versículo 9. Não minta um ao outro, né? Se você já se despiu do velho homem com os seus feitos, se revestiu do novo homem. Olha o versículo 11. Não vai haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre. Acaba com esse preconceito que você tem aí de gente, porque Cristo é tudo em todos. Isso para você é espiritual? Para Paulo é. Para o texto do Evangelho é. Buscar as coisas do alto é ser uma pessoa diferente do que alguém que pisa nessa terra com a maldade da terra. Olha o verso 12. Se revista como eleito de Deus e amado, de ternos afetos. Olha o que ele fala. Se veste de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso para você é espiritual? Para o Evangelho é espiritual. Buscar as coisas do alto é se revestir de um Cristo que se fez gente, para ser um tipo de gente que a gente não pode ser e não consegue ser. A maior demonstração da sua espiritualidade não é o quanto você fica flutuando no monte, mas é o quanto você pisa nesse chão com toda a dádiva de Deus e a bondade de Deus encarnada em você. É isso que é ser espiritual. Suportar um ao outro em amor, versículo 13. Suportar o seu irmão é espiritual. Perdoar mutuamente, perdoar a ofensa do outro, isso é ser espiritual. Caso alguém tenha queixa contra outro, perdoai vós. Esteja o amor de Deus no coração de vocês, versículo 14, que é o vínculo da perfeição. Coisa mais importante que você tem é o amor de Deus. Uma pessoa do Espírito é alguém que ama de verdade. Versículo 15, a paz de Deus seja o árbitro no vosso coração. Final do versículo 15, sejam agradecidos. Para Paulo, ser agradecido é buscar as coisas do alto. Verso 16, habite a palavra de Deus ricamente em vocês. Instruam um ao outro, aconselhem um ao outro, com sabedoria, louvando com salmos, cânticos espirituais em vosso coração. E no verso 17 ele diz, tudo que vocês fizerem com palavra, com ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Isso é ser espiritual. Eu estou só lendo o texto, tá, irmão? Eu não estou inventando nada. Se você acha que isso aqui não é ser espiritual, eu te aconselho a ir no final, depois ali de Romanos, né, Gálatas, Efésios, quando entrar, quando você pega uma tesoura e corta essas páginas, tira esse texto e vai acreditar em outra coisa. Mas para Paulo, ser espiritual é isso aqui. Não sou eu que estou inventando, eu só estou lendo. Quer ser espiritual? As esposas sejam submissas ao marido como convém ao Senhor, e os maridos amem a sua esposa e não causem nela amargura. Isso é ser espiritual. O filho obedece o pai e o pai não irrita o filho. Isso é ser espiritual. Os servos obedecem ao Senhor, aos patrões, como se fosse ao Senhor, né? Cientes que vão receber do Senhor a sua recompensa. É interessante isso, né? E tudo que vocês fizerem, façam de coração, não para homens, pois aquele que fizer injustiça, receberá em troco a injustiça. E os senhores, patrões, tratem os seus servos com justiça e com igualdade. Vocês têm um Senhor no céu, viu? Não acho que vocês são senhores dos outros, não. Nós somos até o final do capítulo 3, comecinho do 4, eu li rapidamente, mas quando Paulo diz, busquem as coisas que são do alto, é isso aqui que ele está falando. Traz do alto de Cristo, e ele virou gente para ensinar a gente a viver como gente. Espiritualidade não é a aura que a gente demonstra dentro de quatro paredes, num momento que erroneamente chamamos de culto. A verdadeira vida no Espírito é demonstrada por uma humanidade transformada.
Uma humanidade que espelha o Cristo ressurreto, encarnado em cada um de nós. Se eu puder deixar um conselho que, se fosse bom, a gente vendia para o próximo ano, é que você pense nas coisas do alto. É que você olhe para a tua maneira de viver, a tua ética. Olha para o teu comportamento, olha para a tua santificação. E busque de verdade ser alguém agradável a Deus. O que eu preciso para o meu novo ano é ser um ser humano mais parecido com o ser humano divino que foi Jesus Cristo. Que tenha menos espuma de uma espiritualidade que eu vou dizer a você que é perniciosa, cheia de sinais e de ritos, mas com muito pouco consistência de vida verdadeira. Quando ele se manifestar, a nossa vida eterna vai ser de verdade manifesta. Enquanto isso não acontece, a gente tem o mistério de Deus revelado dentro de nós, transformando a nossa vida a cada dia. O ano que vem, as religiões de mistério vão continuar te atacando. Do que está faltando, do que você não tem, e se não tiver, você está perdido e você não é de Jesus. Quer um conselho? Fuja disso. O ano que vem, eu vou completar 48 anos de conversão. Foi em 1978 que eu fui para a igreja. Eu faço 60 agora. Eu tinha 12, 48. Não parece, né? Parece 59, né, irmãos? Obrigado. Mas é 60. Eu já fiz muita coisa boa na vida e já fiz muita bobagem. Com todo respeito à crença que é livre no nosso país, e segundo a nossa Constituição, nós temos liberdade de culto para qualquer religião. Mas eu, particularmente para mim, num determinado momento eu disse, chega. Eu já passei por reuniões de cura interior, reuniões de libertação, unção de ponto chakra, transferência de unção, conferência profética, ouro no dedo, ouro no dente, cair na unção. Só eu fiz isso? Mas eu sou pior do que você, porque eu não só fiz como eu preguei também. Então eu sou réu. Mas hoje eu não acredito mais, respeito quem acredita, mas eu parei com isso. Sempre eu tinha que correr atrás de alguma coisa. É que você não foi no encontro não sei o quê, é que você não fez cura interior, é que a pessoa tal não te deu a unção X, é que você não deu o dinheiro tal para ganhar um milagre não sei o quê. Sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha um mistério que eu não sabia. Ainda bem, irmão, que já vai para quase 18 anos que eu me desliguei dessas coisas. Já pensou hoje, nesse Natal, eu ter que jogar minha Havaiana fora? Não dá, irmão. Não dá. Mas nunca teve demônio nenhum no meu chinelo, agora ficou endemoniado. Obrigado, Jesus. O Senhor me libertou. Eu estou feliz da vida com a minha sandália havaiana, tranquilão. Irmão, ontem, eu estava no mercado com a Blanche, e uma pessoa falou, eu conheço você, pastor. Os malfadados cortes ajuda de vez em quando. Eu gosto, eu vi, que bom. E a pessoa estava preocupada, porque ela tinha saído de Havaiana. Mas ela voltou em casa para trocar. Eu falei, irmã, eu te libero. Recebe agora. Recebe agora. A unção da chinela, irmão. E fica com chinela aí, irmão.
Irmão, na sexta-feira, estava meio conversando com Deus e confabulando. E eu falei, eu não sei quantos anos ainda eu vou viver. Se eu vou fazer 60, 80, eu tenho mais 20. Pode ser que eu viva mais do que 80. Não sei como é que eu vou estar, né, fisicamente. Ministerialmente, como pastor, quanto tempo? Agora fui eleito para mais 10 anos aqui na igreja, ou seja, eu vou chegar perto dos 70 quando vencer esse meu mandato aqui na igreja. Será que eu vou ter o mesmo pique? Eu espero chegar com 70 e subir a escada correndo e de 2 em 2 degraus, mas eu não sei se eu vou conseguir. É o que eu sempre espero, quando eu chegar aos 70, eu conseguir subir de 2 em 2. Eu ainda subo de 2 em 2. Meu menisco não está bem. Mas sabe como é que eu me sinto? Eu já vivi tanta coisa, já passei por tantos modismos, moda disso, moda daquilo, e passei, acreditei, sabe? Você vai no monte, você vai no vale, você procurar o graveto que acende. Eu respeito todos, mas eu parei com essas coisas. Há 18 anos eu falei, chega. Porque eu não consigo ver o Cristo revelado, o mistério foi revelado, e ele é tão simples. Não tem nenhuma dessas coisas em nenhuma palavra de Jesus. Você não vai achar essas coisas na Bíblia. Você não vai achar nada disso na boca de Cristo. Você vai ouvir na boca de Cristo segue-me, perdoa 70 vezes 7. Isso você vai ouvir. Você vai ouvir o carregar as cargas uns dos outros. Você vai ouvir. Você vai ouvir reparte o seu pão. Isso você vai ouvir. Reparte o seu peixe. Isso você vai ouvir. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Tive frio, você me cobriu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava doente, você foi lá e orou por mim. É isso que eu espero de você. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo que está ligado em mim dá fruto. Então aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Aprendam de mim. E andem comigo. É isso que eu espero de você, é tão simples. A gente acha que isso não é espiritual e a gente fica correndo atrás de mistérios. FOMO. Sempre com medo que está faltando, tem alguma pitada de poder que eu não recebi. E é por isso que furou meu pneu semana passada, porque tem um demônio no estofamento do meu carro. Eu tenho um gato, irmão, que faz xixi em tudo quanto é lugar. É um gato endiabrado, irmão. A gente coloca caixa de areia, a Blanche fica espirrando os negócios. Se você um dia passar na minha casa, se você entrar, vai deixar essa sacola aqui, não deixa. Tudo que é novo, ele vai e faz xixi. De propósito. Faz xixi. A gente volta com os instrumentos assim, se eu deixar lá fora, ele faz xixi na minha guitarra, fez xixi nos pratos do meu irmão. A gente foi viajar, pegamos um dia, ele ficou lá em casa, na garagem, porque a gente ia viajar logo cedo, quando a gente puxou aquela mala cheia de ferragens da bateria, assim, tripés, é um cheiro de mijo de gato que dá para gritar, irmão. Coitado do pessoal da Tana. O que é isso aqui? É meu gato. Gato. Aí alguém vai falar, está faltando a unção do miau na sua vida. Por isso que o seu gato... Não, meu gato é assim porque ele é doido, irmão. Tá tudo bem. Agora se... É o Lilo. O seu gato... era filho do Antônio. O seu também... O Antônio também faz tudo no canto lugar? Então é genético, irmão. É genético. Agora ele fez xixi no robô aspirador da Blanche, irmão. Bom, ele fez xixi em 2 computadores dela, estragou 2 computadores, laptop. Porque o mijo do gato ainda é ácido, né? Mas se vier alguém do meu lado, vai começar a ter revelações.
É um gatinho que Deus deixou para a gente cuidar. Qualquer outro lugar tem um chutado ele na rua, a gente fica com ele lá. Se um dia eu chegar aqui com a camisa cheirando xixi de gato, você já sabe. Nem fala nada. Agradeça, falar que bênção. O Zé está cuidando da criação do Senhor. É um gato doido, já foi atropelado, é todo zangado. Mas a gente ama ele. Entendeu? Não tem nenhum mistério, nenhuma loucura. Não tem, irmão, está tudo bem. Está tudo bem, irmão. Está tudo bem. Acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, está tudo bem, faz parte da vida. Uns estão nascendo, outros estão partindo, faz parte da vida. Você vai ter uma carreira, uma vida economicamente ativa, depois você vai se aposentar, você vai ganhar menos, faz parte da vida. Não pensa só nas coisas que são da terra. Esse próximo ano é ano de eleição. Vai ser uma enxurrada de revelações pelo TikTok. De ungidos e de... Irmão, levante a cabeça e recebe agora. Vou falar, eu te libero. Vota em quem você quiser, irmão. Escolhe o que é menos ruim para o teu setor. Não é uma questão divina, é humana. Está tudo certo. Eu quero tranquilizar o seu coração, sabe para quê? Para você viver o que está aqui. Pais, amem seus filhos. Esposo, cuida da sua esposa. Mulher, ame o seu marido. Patrão, não explore o seu funcionário. Funcionário, respeite o seu patrão. Coloca a cristandade nas tuas relações. Ama o teu vizinho. Para de brigar com o teu pai, com a tua mãe, porque ele votou nisso ou naquilo. Não faz isso, irmão. Nenhum deles merece que você faça isso. E para de pensar que esse é o mistério que vai resolver a sua vida. Não vai, irmão. Com todo o respeito do mundo, eu que já passei por vários, desde que eu me entendo por gente, os nomes se multiplicam. Não muda muita coisa, irmão. Faça o que você achar melhor, mas sem doideira. Faça desse ano um ano em que você busca as coisas do alto. Vai na palavra, fala com Deus, reparte graça e misericórdia, faz do teu chão um lugar agradável, faz da tua cozinha um lugar que todo mundo quer entrar para tomar um cafezinho, sabe? Faz da tua casa um lugar onde as pessoas queiram estar para bater papo. Faz do teu sofá um lugar onde as pessoas gostariam de sentar e abrir o coração para você trazer algo de Deus e orar por essa pessoa. O mistério já foi revelado. É Cristo em nós. Essa é a esperança. A glória vem. E a grande dádiva de Deus está escondida nele. Ele é a fonte dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está tudo em Cristo. Ah, se o ser humano fosse mais humano. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a gente seja mais paciente. Eu preciso de mais paciência, eu preciso de menos ansiedade. Eu preciso respirar melhor, pisar com a planta do pé, pensar antes de responder. Tem várias que eu estou falando com Deus. Eu preciso desacelerar o meu pensamento, parar de balançar a perna quando eu sento. Eu sento, irmão, e já fico querendo que a pessoa que está falando comigo saia logo. É porque eu tenho um monte de... Eu sou quase igual ao meu gato, eu só não faço xixi em todo lugar. Isso ainda não aconteceu comigo ainda. Eu vou no banheiro. Mas eu tenho um monte de paranoia também. Mas se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e se nós trouxermos do mistério de Deus, da fonte de todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento, para transformar o nosso ser, aí eu acredito que o nosso bairro e a nossa cidade pode ser melhor. Eu acredito. Tem um chaveiro no meu bairro que é crente. Eu não vou lá. Eu vou num chileno que tem bem longe. Nem vou falar o porquê.
Não dá, irmão. Não dá para ficar lá muito tempo, não. Não dá, não. E acho que a pessoa sabe que a gente é pastor, né? E o cara fica dando indireta. Você acredita nisso? Foge dos crentes, irmão. E dos evangélicos também. Procura gente de Jesus. Alguns evangélicos são de Jesus mesmo. E alguns crentes também são de Jesus. Nem todos, mas alguns são. Procura gente de Deus. Gente que você abraça, que troca ideia. Quando você fala uma besteira que passou pela sua cabeça, ele não coloca 10 demônios em você e te manda para o inferno. Ele é gente que nem você e fala, também já passou isso pela minha cabeça, calma. Vamos pedir traz 2 chá de camomila aqui para nós, para a gente orar junto aqui. Porque é gente de Deus. 2026, vamos tentar ser mais gente de Deus. Vamos tentar ser mais gente de Cristo. E trazer e pensar nas coisas do alto, que na verdade, como você viu, são bem terrenas. E são bem da nossa existência. Aliás, é por isso que o Cristo se fez carne. Não para transformar a gente em anjo, mas para a gente entender como é que a gente deve ser gente. E amar e repartir. Aí eu acho que nosso bairro pode ser melhor, nossa cidade pode ser melhor. Quando partir de baixo para cima e de dentro para fora. Aí eu acredito que dá para mudar a nossa rua, a nossa vizinhança, com gente mais pacífica. Eu acredito em ter um ambiente melhor. De cima para baixo, de fora para dentro, eu não acredito muito nas figuras, não muito. E nem vou brigar por elas. Deus nos livre disso. Como diz então o apóstolo Paulo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes. Você morreu. O que você está falando? O que você está falando? Você devia estar morto já. Tem muito velho homem vivo aí em você, não estou entendendo. Você não é mais isso, você foi. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Jesus nos ajuda a entender isso, a viver isso, a fazer o nosso ano, do nosso ano, um ano melhor e principalmente um ano mais tranquilo para quem nos cerca. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos agradecer. O pessoal aqui do nosso apoio disse que vocês trouxeram coisa demais, irmão. Então, para todo mundo sair por aqui, tomar mais um café e comer mais alguma coisa. E se ainda tem gente que trouxe panetone fechado. Se você quiser, leva. Quem você encontrar no caminho, reparte. Não deixa ficar nada aqui. Leva, coloca numa sacolinha, dê para as pessoas e reparta, tá bom? Senhor, obrigado pelo ano que se encerra e por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, a gente erra muito. Nos enganamos demais. Corremos atrás de coisas ocultas e misteriosas, porque parece, Senhor, que o Teu Evangelho não nos basta. Está faltando alguma coisa. Está faltando um pulo, está faltando uma reza, está faltando uma unção, está faltando um político, está faltando um guru, e a gente se perde nessas loucuras. Nos perdoa. Eu também sou assim, Senhor. Me perdoa. E nos ajuda, Senhor, a colocar os nossos olhos no alto. E a buscarmos do Cristo encarnado uma nova vida para nós aqui nessa terra. Tendo em nós encarnado uma bondade que não nos era natural.
porque somos pecadores. A tua graça e a tua justiça não era parte da nossa vida, mas agora vai ser. Porque nós vamos buscar no alto e não na terra. Eu não quero me parecer com o ser humano que me cerca. Eu não quero, Senhor, viver o tempo todo com medo de que eu estou perdendo alguma coisa que eles têm e eu não tenho. Eu tenho Cristo, eu tenho o Senhor. Senhor, nos desliga dessas prisões e dessas enfermidades, esses jogos psíquicos que nos prendem. E nos faz entender que Cristo nos basta, a tua graça nos basta. E termos do alto, Senhor, a tua verdade que nos transforma. Nos faz gente melhor nesse ano que vem. Me ajuda e ajuda os meus irmãos, Senhor, a nós mudarmos um pouco mais a nossa ranhetice, impaciência, intolerância, às vezes o nosso jeito mal-humorado. Nos ajuda, Senhor, a tornar o mundo melhor, porque somos gente de Deus. E nos desliga, Senhor, desses jogos mentais que nos aprisionam. Na nossa Colossos de hoje, nessa grande Colossos que a gente vive, com tantos mistérios a serem revelados, eu só preciso de Ti, Senhor. Abençoa os nossos filhos, nossos pais, esposo, esposa, mãe, nossa família, nosso trabalho. Que toda a riqueza de sabedoria que está em Ti nos abençoe, nos dando direções, boas decisões, e tudo o que fizermos, façamos em nome de Jesus, para a Tua glória. E tudo que a gente for fazer, falar e agir, nós possamos fazer do jeito que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui. Mais parecidos com a Tua índole e o Teu caráter. Mais pacífico e assertivo e justo, como o Senhor seria se estivesse no nosso lugar. É o que nós queremos, Senhor, para o nosso novo ano. E em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado pela nossa vida. Nos despede na Tua paz, abençoa a nossa noite do dia 31 para o dia 1º com as nossas famílias, com os nossos amigos. Que fraternidade, comunhão e presença do Teu Espírito reine no nosso banquete. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. E no próximo domingo, no novo ano, quando estivermos aqui, sigamos como Tua igreja, na missão de levar o Teu nome e o Teu evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom ano novo para todos. Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão e vá na paz do Senhor por uma boa semana.